na tua santa palavra, que a bênção do Senhor alcance o pastor Luciano, a pastora Amanda e toda esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Salve, mostra a paz do Senhor Jesus, amém? Você que trouxe o livro sagrado, a palavra de Deus, abra sua Bíblia, segundo livro, o profeta qual ungiu Davi como rei, segundo livro do profeta ao qual ungiu Davi a rei de Israel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Hoje Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite, e eu quero que você tome posse dela hoje, amém? Qual é o livro? O irmão ajude aqui, os nossos irmãos acharem aqui na frente. Quero que todos acompanhem aqui essa história. E mostrar os irmãos aí, as duas irmãs aí. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Todos sobre os pés em reverência à palavra do nosso Senhor. Os irmãos que encontraram, diga amém. Amém. Quero que você preste muita atenção aqui nos versículos que estavam dizendo, que eu creio que Deus Ele falará ao nosso coração nessa noite por intermédio de sua palavra. Todos encontraram? Amém. Achou uma Valquíria? Amém? Todo mundo encontrou? Amém? Vamos estar lendo o texto da Bíblia Sagrada. Versículo de número 1. Todos acompanhem juntamente comigo. Disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Qual o nome? Ziba. Qual o nome? Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir. Casa de quem? Casa de quem? Filho de Eliel, em Lodebar. Então chamou o rei Davi e o tomou à casa de Maquir, filho de Eliel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Só até aqui. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Pois bem, a maioria das saudações que vieram a este culto, você pode perceber que foi livro de Salmos. Falaram-se muito sobre Davi, não é isso? Por incrível que pareça, a pregação vai percorrer um pouco a história, mas o foco não será Davi, mas vai falar um pouco aqui da história de Davi. Quero perguntar aos irmãos, se os irmãos sabem que foi pregado, se os irmãos lembram, foi pregado na quinta-feira passada. Alguém sabe? Vamos ver se os irmãos estão bem de memória, ou se tem que tomar alguns remedinhos para melhorar a memória.
Qual que é? Quinta-feira passada foi pregado. Qual é o personagem que eu falei? O foco, o centro da mensagem. Tem um personagem ali. Não foi Absalão. O centro da mensagem, o personagem principal. Absalão foi citado, mas Absalão não é o foco da mensagem da quinta-feira passada. Quem era o personagem? Alguém sabe? Davi foi falado, mas não foi o foco. Também não. Os irmãos não lembram? O pastor está gritando lá no fundo. Lembra, irmão? Muito menos, né? Aí tem que tomar remédio. Amém? Falei de um personagem muito pouco conhecido. Falei de Barzilai, que foi um homem que ajudou a Davi na fuga de Absalão. Vocês lembraram de Davi, lembraram de Absalão, mas não lembrou de Barzilai. Então, estou falando acerca de alguns homens, alguns personagens que são pouco citados, mas de grande importância para o reino de Deus. Certa vez também falei sobre a menina que foi a ponte entre Naamã e Eliseu. Falei de Barzilai. E hoje nós iremos entrar também em outro personagem de grande importância, que ajudou muito, inclusive até o próprio Davi. Mas aqui no contexto que nós iremos entrar, ele vai ajudar um outro personagem de grande importância na história da genealogia de Saul e de Jonas. Preste muita atenção quando nós falamos aqui em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Nós percebemos que Davi, ele lembra de Jonas. Para mim conseguir entrar aqui nessa história, eu tenho que fazer você lembrar a referência. Jonas, todo mundo sabe, ou a maioria dos irmãos aqui, que era filho do rei Saul. E eles tinham, Jonas e Davi, eles tinham uma ligação muito forte. Eles tinham uma amizade muito sincera e verdadeira, ao ponto que a própria palavra de Deus vai dizer que eles fazem uma aliança. Eles levantam aliança entre eles, um pacto, que um iria cuidar da descendência do outro. Certa ocasião, Jonas vai virar para Davi e vai dizer: se por algum momento o Senhor me levar, cuide da minha descendência, cuida da minha semente, cuida da minha casa. E Davi também vai dizer: Jonas, se por acaso o Senhor me levar, cuide da minha descendência, cuide da minha família. E por várias vezes Jonas livra Davi da morte. Várias vezes Jonas corria e avisava Davi que seu pai queria matá-lo. Não vou entrar aqui no contexto, porque o foco da mensagem é outro. Mas Jonas vai ter um filho chamado Mefibosete, que o nome Mefibosete significa da boca da vergonha. Por incrível que pareça, o seu nome, o que aconteceu com Jonas, se torna vergonhoso para ele. Naquele tempo, as pessoas davam-se os seus nomes por aqueles que eles passavam em períodos de dificuldades. E nós percebemos que Mefibosete, ele era um jovem, uma criança de muita expectativa para Jonas, ao ponto que, imagina aquela criança, Jonas era príncipe, sucessor ao trono, Saul era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Imagina a vida daquele menino, daquela criança. Tinha tudo do bom e do melhor. Tinha ali uma ama, alguém que cuidava dele. Se fosse nos tempos de hoje, tinha os melhores brinquedos. Se fosse analisar o texto hoje, aquela criança tinha tudo: a melhor comida, a melhor mesa, as melhores roupas, as melhores vestes. Sim ou não? Ele era filho de príncipe. Então ele tinha um promissor. Ele era promissor ali. E tinha uma expectativa muito grande, porque na ausência de Jonas, ele iria assumir o trono. Era assim que era no Antigo Testamento.
Mas há um dia que tudo vai mudar na história de Mefibosete. Mais ou menos, Mefibosete tinha 5 anos de idade. O texto vai dizer exatamente a idade que ele tinha. O texto vai dizer que por causa da desobediência de Saul, há um conflito entre o povo de Deus com os filisteus. E naquele momento há um embate, há uma guerra se trava. E no entanto, a guerra se trava e nós sabemos que a presença de Deus não estava mais com Saul. A unção de Deus não estava mais com Saul. Eu percebo que quando a presença de Deus estava, Saul vencia as batalhas. Não porque Saul era melhor, não porque Saul era forte, Saul era corajoso, não. Porque a presença de Deus dava-lhe vitórias. Você só vai vencer na sua vida se Deus estiver com você. Se Deus estiver na sua frente, você consegue vencer qualquer batalha. E o texto vai dizer que Jonatas vai morrer nessa batalha. Seus 2 irmãos também morrem. E Saul, em um ato de desespero, pede a seu escudeiro para matá-lo, porque Saul estava ferido na batalha. Mas seu escudeiro recusa. E em um ato de loucura, Saul pega a sua espada e lança-se sobre o seu corpo e comete suicídio. Ali encerra a história de Saul. E naquele tempo, quando havia um inimigo, o inimigo ele queria matar toda a descendência que poderia gerar um novo rei e trazer problemas para ele. Imagina aquela mulher que cuidava, aquela babá, aquela ama que cuidava de Mefibosete. Quando a mensagem chega até aquele povo, preste muita atenção aqui. Quando a mensagem chega que Saul morreu, que Jonatas morreu, que todo mundo morreu em batalha, um desespero toma conta daquela mulher, porque aquela mulher sabia: o inimigo, os filisteus vão chegar aqui, vão tentar matar toda a descendência de Saul, e eu preciso salvar essa criança, eu preciso salvar a minha própria vida. E aquela mulher pega o que tem, o que vem na frente dela, pega aquela criança de 5 anos. Quem que tem uma criança de 5 anos aqui? Qual a idade que ele tem? Qual a idade que o Davi tem? 4 anos. Mefibosete tinha quantos anos? 5 anos. Era uma criança ainda. E no ato de desespero, aquela mulher corre e aquela criança cai em seus braços. Um descuido que ela tem, ela tropeça e aquela criança cai. Quando aquela criança cai, ela fratura os 2 pés. Quem aqui já fraturou a perna sabe como que é difícil. Fraturou uma, imagina as 2. Naquele tempo não tinha cirurgia, não tinha anestesia para dar. Imagina a dor daquela criança. Preste atenção aqui. Imagina aquela criança com os 2 pés quebrados. Imagina aquela mulher, não tinha anestesia, não tinha nada, aquela criança chorando, e aquela mulher coloca algo na boca daquela criança para que ela não causasse muito barulho, para que essas pessoas soubessem que era Mefibosete, filho de Jonatas, seria morto. E aquela mulher, em um ato de desespero, pega uma carruagem e vai embora. E aonde aquela mulher vai parar? Qual é a cidade que ela para? O que é a cidade, Lodebar? O que significa cidade? O nome, Lodebar. Vocês sabem isso por causa do hino, né? Mas por causa do hino. Tem gente que sabe o hino, não sabe o nome da cidade. Cidade ou lugar de esquecimento. E aquela mulher entrega aquele menino, aquela criança, aos cuidados de Maquir. E Maquir estava naquela cidade. A Bíblia vai dizer quem era Maquir. Eu não quero que você confunda. Há quantos Maquir na Bíblia? Alguém sabe? Há quantos Mefibosete na Bíblia? Alguém sabe? Você acha que só tem o filho de Jonas com esse nome Mefibosete? Alguém só sabe que tem o nome de Maquir? O que cuida de Mefibosete? Eu não quero que você confunda. Existe um outro Maquir, que aqui não convém, mas esse Maquir, ele é
filho de Manassés, neto de José. O José do Egito. Nós sabemos que José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E o mais velho é Manassés. O mais velho vai ter um filho e chama ele de Maquir. Aqui é um outro Maquir. E Mefibosete, existe outro Mefibosete. Não quero que você confunda os nomes, porque são nomes iguais. E esse outro Mefibosete também era filho de Jonas, que eu estou falando. O outro Mefibosete é filho de Saul, com rispa. Alguém já trouxe essa mensagem de rispa aqui, né? Quem trouxe? Não vai lembrar nem de quinta-feira, passou falando mais de rispa. Uma Fabrícia, né? Trouxe. Eu perguntei para ela, sabia. Lembrou agora? Então é outro Mefibosete. Amém? Imagina aquela criança, só que ela é entregue nas mãos da pessoa certa. Maquir, se você for estudar a história, Maquir era um homem que tinha muitas posses. Maquir era um homem generoso, bondoso, misericordioso. Era um homem que tinha possessões. Só que Maquir, olha o que Maquir vai dizer: as possessões, as bênçãos que Deus deu, Maquir decidiu dividir. Pastor, Lodebar, se você for estudar a cidade de Lodebar, era uma terra que não gerava, é uma terra que não plantava, é uma terra que não semeava, era uma terra difícil, era uma terra que somente pessoas esquecidas eram jogadas naquela cidade. Era uma cidade sem perspectiva, era uma cidade, se colocar no tempo de hoje, era uma cidade que era difícil ter um comércio, era difícil ter um posto de gasolina, era difícil ter alguma coisa aberta naquela cidade, porque não gerava, a terra não frutificava. Parece que era uma coisa amaldiçoada. E quem só ia para Lodebar eram pessoas que eram excluídas da sociedade, pessoas que queriam que seu nome não fosse escrito. E Lodebar, Mefibosete para naquela cidade. Às vezes você está se identificando com a história de Mefibosete hoje. Você tinha pessoas, você tinha amigos, você tinha dinheiro, tinha muito recurso, mas há um momento na tua vida que você perde tudo. Você perde esposa, perde dinheiro, perde empresa, falha a empresa e fica as mãos em deriva. Os amigos te abandonam, as pessoas que você achava que era seu amigo estavam com você porque tinha dinheiro, porque hoje em dia é muito fácil ser amigo de quem tem dinheiro, sim ou não? O mais difícil é ter amigo que está com você na luta e na dificuldade, que pega na sua mão e diz: eu vou orar, eu vou te ajudar em oração, eu vou te abraçar com a sua causa. É difícil ter pessoas assim. Imagina Mefibosete quando quebra as pernas. Um filme passou na cabeça daquela criança, como aquele menino ia ser rei, não podia batalhar, não podia guerrear, estava inválido. As duas pernas quebravam, precisava de ajuda, precisava de alguém para carregar aquela criança em tudo que ele fizesse. Um dia, toda a sua história é desmoronada. Imagina o trauma daquele menino, imagina a dificuldade daquela criança. Mas Maquir, ele pega as suas posses e coloca para ajudar as pessoas, os necessitados. Pastor, como que Maquir era um homem sábio, um homem honrado, um homem inteligente, um homem generoso? Por que ele vai ter um lugar, uma casa em Lodebar, uma casa que ninguém, uma cidade que ninguém dava nada? É aí que entra o mistério de Deus, porque tem pessoas que não são ligadas com o financeiro. O que ela tem, ela vai ajudar outras pessoas. O que ela tem, ela vai repartir com outras pessoas. A casa de Maquir era uma casa que não olhava a aparência das pessoas. Todas as vezes que chega alguém aqui nessa igreja, não olha a aparência. Você que é alguém, você que está aqui me olhando, chegou alguém, cumprimenta, abraça, ame aquela pessoa. Tu é bem-vindo aqui neste lugar. Não olha a roupa, não olha as vestimentas, porque Deus, ele não vai olhar para nós a nossa aparência. Deus vai olhar para nós o nosso coração. É uma alma que está entrando ali, é uma pessoa que está amargurada e precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de uma transformação.
E a casa de Maqui era uma casa que não olhava a aparência. Outra coisa que a casa de Maqui tinha era uma casa que era generosa, era uma casa de provisão, é uma casa que pegava os necessitados e ajudava aquelas pessoas. E um detalhe importante que eu vejo aqui é uma casa que não olhava, que ajudava, que fazia o de melhor, sem buscar nada em troca. Porque muitas das vezes a maioria dos seres humanos, vamos generalizar, a maioria dos seres humanos ajuda o próximo querendo depois ser ajudado, ajuda com segundas intenções. Alguém aqui já foi na sua casa? Do nada. O que mais nós vemos, infelizmente, é triste dizer isso, mas é a realidade nossa hoje. A maioria das pessoas que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, vai na casa do irmão, do irmão. A maioria vai visitar a casa daquele irmão porque aquele irmão sempre dá um dízimo bom, uma oferta boa. Ô irmão, Deus mandou eu chegar aqui na tua casa para oração. Ninguém vai nos necessitados. Ninguém vai naquele irmão que recebe um salário mínimo. Ninguém vai naquele irmão que está doente. Alguém já foi na sua casa, apareceu do nada, pedindo: irmão, eu vim aqui sentir de Deus, chegar aqui na tua casa e orar sem nada em troca. Já aconteceu? A maioria das vezes da pessoa que vai na sua casa, ela chega lá, conversa, faz uma oração: ô irmão, eu vim aqui que eu estou precisando de uma ajuda. Sabe que você tem dinheiro, já foi intencionado, ainda coloca o nome de Deus no lugar. Eu sempre falei isso aqui, irmãos, você que precisava de uma visita, mas a pastora está disponível. Os irmãos que eu já fiz alguma visita aqui, eu já cheguei na casa de vocês, depois que eu fiz oração, fiz alguma coisa, eu pedi alguma coisa, vamos fazer uma oferta, um dízimo aqui para a igreja. Falei isso? Alguns irmãos, levanta a mão quem eu já visitei, que eu já fui na casa. Fui não? É para comer, mano? Então as pessoas precisam ter amor ao próximo. E a casa de Maqui fazia bondade sem procurar algo em troca. Isso aqui eu já entro no mistério de Jesus, porque Jesus ele fez o de melhor para nós. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus certa vez estava comendo, estava ali com as prostitutas, com as pessoas que ninguém dava nada. Ele ficava no meio dos cegos, ele curava, e os fariseus chegavam até Jesus: Senhor, tu come com os pecadores. E Jesus, ele é tão maravilhoso, ele era o dono da sabedoria. Ele vai dizer: não são os bons que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para levar o pecador ao verdadeiro arrependimento. Eu vim para aqueles que precisam de cura, de libertação e de uma transformação. A casa de Maqui também era assim. Ela pegava as pessoas que eram excluídas da sociedade. Ela pegava aquelas pessoas que ninguém dava nada, os cegos, os coxos. E Mefibosete era alguém que tinha uma perspectiva muito alta. Um dia o seu mundo virou de cabeça para baixo. Nós sabemos que a nossa vida é de altos e baixos. Hoje você tem dinheiro, você está bem, você tem algo para comer, mas amanhã, às vezes você não tem. Você está com saúde hoje, mas amanhã você pode estar doente. Você pode estar bem hoje, mas amanhã só Deus sabe o que vai ser de você. Não olhe para as pessoas pela aparência. Não se aproxime de amigos tentando generalizar todo mundo. Porque tem gente que aproxima de alguém que tem dinheiro, tem recurso. E é crente que faz isso. Porque as pessoas do mundo já estão acostumadas. Agora a crente escandaliza. Escandaliza ou não escandaliza? Isso mexe com a gente. Então Mefibosete vai parar lá. Eu estou no capítulo de número 9. No capítulo de número, nos outros capítulos anteriores, parece que o nome Mefibosete é esquecido. Há 4 capítulos da Bíblia que não fala de Mefibosete. O nome de Mefibosete é esquecido. Está parecendo eu e você. Há momento que Deus nos reserva alguma coisa. Mas Lodebar não é lugar que é o fim para você. Pastor, o que significa Lodebar?
Já falei cidade, esquecimento. Mas existe um nome que eu quero colocar em Lodebar. Lodebar é um nome de recomeço para aqueles que estão caídos e precisam da presença de Deus. Lodebar é um nome que Deus vai mudar a tua história. É um nome que às vezes para as pessoas está esquecido. Ninguém dá nada. Mas quando você sair de lá, você vai sair de lá transformado e exaltado por Deus. Mefibosete estava esquecido. Mefibosete estava crescendo. Ele é uma criança, tem perspectiva. Mas Deus colocou uma aqui na vida de Mefibosete. Aqueles que estão esquecidos, Deus vai colocar a casa de Maqui para gerar provisão na tua vida, para gerar esperança dentro de você e dizer para você: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Deus pode mudar a tua história. Você não tem nada hoje, mas amanhã Deus pode prover na tua vida. Eu estou falando isso aqui para crente hoje, que tem fé. Porque crente que não tem fé não toma posse da vitória de Deus. 4 capítulos, o nome de Mefibosete é esquecido. O nome que é mais falado é o nome de Davi. Davi vai crescendo, vai prosperando. Só que existe um contexto. Isbosete é o único que ficou vivo, o único filho de Saul. Abner vai colocar Isbosete como rei de Israel. Do outro lado, Judá já enaltece Davi como rei. E ali não embate ali. Eu não quero entrar em detalhe aqui, mas Isbosete, o seu reinado é curto. O seu reinado é de 2 anos. Porque aquele que não tem unção, não tem capacidade para herdar o trono. Aquele que não tem presença de Deus não consegue ficar no trono por muito tempo. Ele foi rei por causa da linhagem, mas não foi por causa de Deus. Não tinha promessa em cima dele. Isbosete, o seu reinado é curto, é pequeno. Quando nós não temos presença de Deus, quando Deus não está no nosso reinado, quando Deus não está na nossa vida, não tem provisão, não tem extensão de ministério, não tem coisas grandes e melhores, não tem herança, não tem filhos. Isbosete é assassinado por 2 capitães e a sua cabeça é arrancada. E arranca a cabeça de Isbosete e leva para Davi. E aqueles 2 homens ímpios que queriam se vangloriar, achando que Davi ia dar privilégios, mas Davi era justo, porque isso trouxe a presença de Deus sobre ele, e ele vai ter um título chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi vai perguntar por que a cabeça de Abner está aqui, o que fez com ele. Eles vão contar a história. Só que Davi vai dizer: por causa da sua iniquidade, do seu pecado, vocês vão morrer também, porque eu sou homem justo e sou servo de Deus Altíssimo. Vocês serão mortos agora. E levanta-se Davi como rei de Israel. E Davi vai crescendo o seu reinado. E quando Davi vai crescendo o seu reinado, arde algo dentro do coração de Davi. Expandiu o seu reino, expandiu o seu ministério. E existem os inimigos de Davi, que são os jebuseus. A cidade de Jebus. E Davi, ele vai ter um embate ali com aquele povo. E aquele povo era um povo ignorante. Os jebuseus eram pessoas, eram uma cidade que se vangloriava, por causa que a sua cidade era no topo da montanha. Preste atenção aqui, a cidade era no topo da montanha. E ninguém conseguia derrotar aquela cidade, porque aquela cidade era alta, era difícil de chegar até ela. E eles eram tão soberbos, tão vaidosos, que Davi, eles ficam sabendo que Davi quer aquela cidade. E eles mandam um mensageiro para Davi. E sabe o que os mensageiros dizem para Davi? Eu não vou colocar nem nossos melhores exércitos, nem os nossos melhores homens. Eu vou colocar cegos e coxos e vou vencer com eles. Olha a audácia daquele rei. Olha o que o inimigo diz para nós. Sabe o que o diabo fala quando você está na dificuldade? Cadê o seu Deus? Você não serve um Deus tão grande, tão poderoso? Eles eram tão exaltados que os coxos e os cegos e os paralíticos vai parar Davi. Olha a audácia deles. E Davi faz o quê? Vai orar. O que você vai fazer na dificuldade? E Davi, ele ora para
aquele que tem estratégia para todas as coisas. E Davi vai orar a Deus, e Deus dá uma estratégia para Davi. Davi, muito sábio, vai reunir os seus homens e vai dizer assim: aquele que feriu o rei dos jebuseus, eu o tornarei ele capitão e chefe do meu exército. Só que aí os homens se animam, porque há uma recompensa. Quem não vai se animar? Os homens ficam animados. Eu quero ser capitão. Só que eles vão dizer: Davi, qual é a estratégia? Porque na entrada não tem como, nas laterais não tem como. Como que nós vamos invadir aquela cidade e tomar aquele povo? E Deus, Ele vai ver algo diferente que ninguém está vendo. Vai por debaixo pelo túnel. Debaixo pelo túnel é um lugar que eles não estão guardando ninguém. Sabe o que Deus está falando? Debaixo do túnel há uma fenda na rocha. E essa fenda na rocha nós sabemos o que significa. Quem é crente pela Bíblia sabe o que significa a fenda da rocha. Na mesma fenda da rocha, Moisés quis ver a glória de Deus. Na fenda da rocha significa que Deus vai dar vitória. E Joabe, muito esperto, ele vai dizer: eu quero participar. E o texto vai dizer que ele reúne homens valentes e vai pelo túnel, pelo subterrâneo, porque o inimigo estava esperando a invasão pela frente, pelas laterais, mas Deus vai por baixo, aonde o homem não vê, aonde o inimigo não está vendo, é onde Deus vai entrar e vai invadir e vai ter vitória. E Joabe vai por baixo e consegue entrar, e consegue invadir aquele lugar, e consegue dominar aquele lugar. E no entanto nós sabemos que Joabe se torna capitão do exército de Davi. E aquele povo exaltado, soberbo, cai. E Jebus se torna futuramente Jerusalém, ou a cidade de Davi. Quando nós chegamos nesse contexto, a Bíblia vai dizer que Mefibosete está o quê? Crescendo. O que Mefibosete está fazendo? Crescendo numa terra esquecida. E olha que interessante, Mefibosete poderia muito bem entrar e entrar. Qual é o mal da sociedade hoje? O que mais mata hoje? O que mais mata hoje, igreja? Depressão. Mefibosete tinha tudo para ter depressão. O seu sonho foi frustrado. Não é rei mais. Seu pai morreu, seu avô morreu, toda a sua família. Só ficou Mefibosete vivo, da descendência real de Saul e Jonas. Mas Mefibosete não deixa se apartar a dor que ele tem, os traumas que ele tem. Ele supera os traumas. Por que ele supera? Porque tem alguém que é Maquir, que está orientando ele, que é um homem cheio de fé, cheio de esperança, e vai dizendo: não apavore Mefibosete. Mefibosete, não desista, Deus é contigo. Mefibosete, fica firme, fica na presença de Deus, Deus vai te honrar. Nós precisamos de alguém que nos apoia no momento de dificuldade. Quantos aqui caíram e não teve alguém para te ajudar? Não teve alguém para te dar uma mão, para te dar uma palavra de bom ânimo? Sabe o que as pessoas fazem? Os crentes mesmo. Caiu, não levanta mais. Caiu, não apoia mais. Caiu, perdeu tudo. Nós somos os maiores influenciadores para quando alguém cai, não voltar. Nós temos que mudar essa perspectiva hoje. Se colocar como casa de Maquir, a casa que apoia, a casa que ajuda, a casa que investe no reino de Deus, a casa que investe em pessoas que a sociedade não quer. Porque aonde Jesus ia, ele abraçava todo mundo. Aonde Jesus ia, aquele que precisava de libertação, aquele que queria uma mão, Jesus dava a mão para ajudar. Os leprosos que a sociedade não queria chegar perto, e Jesus se aproximou-se deles. Aquelas pessoas que a sociedade falava que era esquecido, que era excluído, e Jesus se aproximou deles. Se você está aqui hoje, é porque a graça do Senhor te alcançou. Era pecador, era falho, mas a graça dele te alcançou nessa noite. E Mefibosete estava crescendo.
Mefibosete era coxo, mas os sonhos dele eram vivos. Mefibosete casou, teve filho. Porque ele era coxo, o seu sonho não foi enterrado. Ele teve um filho chamado Mica. Lugar de esquecimento. Mefibosete estava aprendendo. Deus estava moldando o caráter dele. Deus estava transformando aquele homem e colocando ele de uma criança para um homem com perspectiva, um homem forte, um homem valente, um homem corajoso. É isso que Deus faz. Você passa luta e dificuldade não para te matar. Lodebar não é para matar você. Lodebar é para te transformar e para fazer você uma pessoa melhor, fazer você uma pessoa mais forte. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. E Maquis estava ajudando Mefibosete a passar por aquele trauma, dando uma mão para ele, orientando ele. E Davi, quando ele conquista a cidade, a cidade de Davi, o texto vai dizer que Deus traz à memória de Davi a casa de Jonatas. O que Deus está falando com isso comigo e com você nessa noite? Deus vai trazer a memória das promessas que Ele fez sobre a tua vida. Deus vai lembrar: eu lembro da promessa que eu fiz com você. A promessa não foi esquecida. Você não é esquecido. Eu vou fazer você. A promessa se realizará na tua vida. Vai chegar um tempo que a promessa do Senhor vai te alcançar nessa noite. E Davi começa a lembrar de Jonatas. Olha que interessante. E chegamos a esse contexto aqui, aonde ele vai dizer: será que não há alguém da casa de Jonatas, alguém eu possa abençoar, a quem eu possa servir de benevolência? Aí ele reúne o povo e eles dizem: Senhor, tem alguém chamado Ziba, que era servo de Saul. Ele deve conhecer alguém. E Davi então traz Ziba. E Ziba chega. Quando Ziba chega, Davi faz uma pergunta para ele: tem alguém da casa de Saul ou de Jonas que eu possa servir com beneficência e bondade? E Ziba vai dizer: tem alguém. Eu acredito que Davi já ficou feliz. Opa, tem alguém vivo. Tem alguém que eu posso realizar a promessa que eu fiz com Jonas. Quem é esse? É um homem chamado Mefibosete. E esse homem está na casa de Maquir. E ele é aleijado. Davi perguntou para ele se ele era aleijado. Davi perguntou para ele a sua necessidade. Davi perguntou para ele se ele era branco, se ele era preto, se ele tinha dinheiro, se ele era pobre, se ele era rico. O diabo é tão astuto, olha aqui para mim, que ele coloca Ziba na nossa vida. Pessoas para nos queimar, pessoas para frustrar os nossos sonhos, pessoas para nos colocar para baixo. Porque Ziba vai dizer: ele é aleijado, ele é alguém válido. O diabo tenta nos invalidar, o diabo tenta nos diminuir na presença do Senhor, o diabo tenta nos colocar pequeno. Mas Davi falou assim: eu não perguntei se ele era coxo, eu não perguntei se ele era aleijado, eu perguntei se tinha alguém vivo. Por que Davi pergunta se tem alguém vivo? Porque Deus só pode abençoar aquele que está vivo. Porque aquele que morreu, morreu, não tem mais como. Mas Deus só abençoa aquele que está vivo. Tem alguém vivo aqui hoje que Deus pode abençoar? Será que eu estou vendo alguém vivo aqui? Se tem alguém vivo, aí dá esperança. Se tem alguém vivo, a bênção de Deus pode te alcançar nessa noite. Se tem alguém vivo, a graça dele te alcança. Ele perguntou se tinha alguém vivo, mas Ziba coloca dificuldade. Olha aqui, pensa aqui, vamos conjecturar aqui. Se Ziba sabia aonde Mefibosete estava, por que ele não falou antes? Se Ziba sabia até a casa de Maquir, que ele estava até na localização, ele abriu o ex e falou assim: está aqui a casa de Maquir. Davi me manda a localização. Davi falou assim: me manda onde que é esse lugar. Eu vou mandar a carruagem real chegar lá. Se Ziba sabia, por que a informação não chegou no rei antes? Porque Ziba só pensava nele. Vai ter pessoas que vão se aproximar de nós só querendo a bênção
logo. Está pegando a brecha da bênção. Mas vai ter um momento que Deus separa Ló de Abraão. Porque tem gente que vai ser só para nos atrapalhar para chegar na promessa de Deus. Ziba era isso. Era alguém que atrapalhava. Aí, Lodebar é uma cidade silenciosa. Imagina a carruagem chegando, barulho. Davi mandou chegar aqui e procurar um tal de Mefibosete. Mefibosete fica assustado, você agora vai me matar. Porque para quem tantos anos passaram, Davi agora vai chegar até ele. E ele foi, porque era um mandado do rei. E Mefibosete chega até lá naquela cidade, na cidade de Davi. E Davi o recebe. E chegamos a esse contexto que nós estamos aqui. Versículo de número 4. Perdão, versículo número 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Aniel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, e de Saul a Davi, se prostrou o rosto por terra, e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Se o deserto não te matou, se o deserto não acabou com a tua esperança, não acabou com a tua perspectiva, Deus vai chegar e vai colocar você na mesa do rei. Quando Mefibosete chega até a presença de Davi, Davi vai dizer assim: não temas. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: eu não vou te matar. Eu não trouxe você aqui para matar você. Eu não trouxe você aqui para te destruir. Eu trouxe você aqui para te honrar. Eu trouxe você aqui para te abençoar. Porque Deus me lembrou de você. Deus me fez lembrar da aliança que eu fiz com seu pai. E você será honrado. Chegou a hora de Deus te exaltar, Mefibosete. Chegou a hora de Deus colocar você para comer na minha mesa. E mesa revela quem nós somos. Existem mesas que Deus vai nos exaltar, mas existem mesas que Deus vai nos diminuir nelas. Porque a mesa revela quem nós somos diante do Senhor. A mesa significa... O que a mesa significa? A mesa significa companhia. A mesa significa intimidade. A mesa significa confraternização, união, amor, igualdade. Sabe o que eu acho interessante aqui na mesa de Davi? A mesa nos nivela. Davi era rei, mas Mefibosete era nivelado com ele. Ninguém via que Mefibosete era curto na mesa, porque Mefibosete estava na mesa onde os grandes comiam do bom e do melhor. A mesa nos nivela. A mesa nos coloca na mesma unção, no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. A mesa faz isso conosco. Ela nos nivela. E olha que interessante, que me chama a atenção aqui. Além de Davi honrar Mefibosete, comer na mesa, ele vai pegar Ziba e colocar Ziba: você será servo de Mefibosete. E Ziba, se você ler o texto mais abaixo, ele tem 15 filhos. Quantos? Homem que tinha filho. Quantos filhos ele tinha? Ele tinha 15 filhos e 20 servos. E Mefibosete: quem que vai cuidar de mim? Davi vai dizer: Ziba será o teu servo. Os filhos dele servirão você, e as servas dele servirão você. E tudo que é de teu pai, e tudo que é de teu avô, as terras que ele tem, eu entregarei na tua mão. Eu restituirei tudo aquilo que você perdeu. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, alguém que estava esquecido, alguém que estava abandonado. Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu vou devolver para você todas as posses que você perdeu. Deus vai restituir para nós nessa noite. Você toma posse dessa vitória hoje? Você toma posse daquilo que Deus tem para você nessa noite? Olha que interessante.
Isso me faz uma referência que Paulo estava pregando e o sermão estava demorando e alguém cai da janela. Porque quando alguém cai, todo mundo olha. Olha o que eu estou dizendo aqui. Quando alguém cai, todo mundo vê, todo mundo para. O culto para. Principalmente quando alguém é grande, quando alguém é importante. O obreiro ele caiu, o pastor ele caiu, o presbítero, o evangelista, todo mundo para, todo mundo acusa, não é isso? Todo mundo fala mal, todo mundo vai apontar o dedo. Aí Paulo para a reunião e Paulo vai chegar até aquele jovem chamado Eutico e Paulo vai abraçar aquele jovem. Sabe o que Paulo vai dizer? A aparência dele é de morto, mas a alma dele ainda vive. Sabe o que Deus está dizendo? Pode ter caído, mas se ele me aceitar, a minha graça alcança ele. Pode ter caído, mas se ele quiser, eu coloco ele de pé. Ele está morto, a aparência é de morto. As pessoas vão olhar e falar assim: morreu, acabou, não volta mais. É uma alma perdida, mas Deus vai chamar e resgatar aquela alma, porque enquanto há vida, há esperança. Pedro caiu várias vezes, mas depois, quando Jesus é ressuscitado, Jesus volta. Terceira vez que aparece aos discípulos, Pedro tem um encontro com Jesus. E sabe o que Pedro vai dizer? Sabe o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe qual é o nosso chamado? Dar a mão para aquele que caiu. Sabe qual é o nosso chamado? Estender a mão e ajudar aquele que ninguém dá nada. Porque Jesus, ele estendeu a mão no maior momento de dificuldade que nós passávamos. Jesus estendeu a mão para nós. Jesus nos levantou. Se você está aqui hoje, a graça dele te alcançou. E muitos rejeitam quando alguém cai. Dê a mão, não olhe a aparência, não olhe o pecado, porque pecado todo mundo tem. Fale pecador nós somos, mas o que nos diferencia? Ide e pregar o Evangelho. Ide fazer a vontade do Senhor. Renuncie a sua vontade, mas faça a vontade do Senhor. Nós caímos várias vezes, mas é Deus que nos levanta. Nós caímos várias vezes. Adão caiu, o pecado entrou, mas veio a graça de Jesus. E Jesus nos pega no colo. E Jesus vai dizer assim: as 99 ovelhas estão bem. Eu vou atrás da perdida. Eu vou atrás daquela que desgarrou. Eu vou atrás daquela que ninguém dá nada. E Jesus pega a gente, coloca no colo e nos traz de volta para a presença do Pai. Quem é que não caiu? Mefibosete está na mesa, comendo, mas o diabo quer nos tirar da mesa. O diabo não descansa. O diabo está querendo nos derrubar, nos dar um tropeço. O diabo não vai desistir porque você está comendo na mesa do rei. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim: não saia da mesa do rei. Fala: não saia da presença de Deus. Diga: passo o que passar. Diga: passo o que passar. Não sai da mesa do rei. Escute. E há um momento na vida de Davi que ele vai ter que fugir, em que seu filho se rebelia contra ele, Absalão. Já preguei sobre isso. E naquele momento que Davi está fugindo, adivinha quem vai atrás de Davi? Adivinha quem engana Mefibosete? Ziba, esperto como ele era, audacioso, a sabedoria astuta, que é a sabedoria do diabo, a inteligência. O diabo nunca foi sábio, mas eu sei de uma coisa que o diabo é: ele é inteligente. Sábio ele não é. Só é sábio aquele que está junto na presença de Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. Se eu estou com Deus, eu sou sábio. Eu tenho a sabedoria que vem dele. Mas o diabo não é sábio, ele é inteligente. E Ziba vai atrás. Quando o Ziba chega, ele chega com várias coisas: 2 jumentas, vários pães,
vinho, comida, bebida, do bom e do melhor. Quando Ziba chega até Davi, Davi pergunta: o que é isso, Ziba? O que você quer com isso? Davi saiu fugindo descalço, com roupa rasgada, sem coroa, um monte de gente andando com ele, os fiéis que estavam com Davi, aquelas pessoas que estavam guerreando junto com Davi. Davi, aonde você foi, eu vou. E Ziba vai atrás, querendo recompensa do rei. Primeira coisa que Davi pergunta: o que é? Vamos lá. Aleluia. Primeira coisa, graças a Deus, que Davi pergunta: o que é? Alguém sabe? Calma, vai dar certo. Respira. Primeira coisa, cadê? Cadê? Davi estava preocupado com Ziba? Estou preocupado com a promessa. E Ziba, Senhor, Mefibosete traiu. Absalão está lá. Ele ficou. Sempre vai ter alguém para queimar a gente. Sempre vai ter alguém que vai querer o que nós temos. E Ziba, cheio de presente, Davi pergunta: por que é isso? São os seus servos. Eu estou dando de melhor para você, meu rei. Davi irá, acredita, nas palavras de Ziba. E ele vai dizer: tudo que eu dei para Mefibosete, eu dou para você. Só que algo acontece. Deus é um Deus de injustiça. Deus é um Deus de justiça. Um dia a mentira acaba. Um dia alguém que está tentando passar a perna, um dia cobra. Um dia a justiça de Deus alcança essa pessoa. Ela acha que está ganhando, só que ela está perdendo. E Davi um dia volta. Davi resolve seus problemas com Absalão, todo mundo conhece. Davi vai voltar para a cidade. Quando Davi volta para a cidade, quem está lá na cidade e quem o recebe? A primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que chega até Davi, quem é? Está lá Mefibosete, barbudo, roupa rasgada, todo esquisito. E ele vai chegar até Davi e vai dizer: meu rei, tu és bem-vindo. Sabe o que ele vai dizer do rei? Guarda isso. Ele vai dizer assim: enquanto Absalão chegou aqui, eu fiz uma promessa. Eu não vou cortar meu cabelo, eu não vou lavar os meus pés, como alguém que rejeitou o reinado de Absalão. Porque o único rei é o Senhor, Davi. Tem pessoas que têm você, que te ajuda, que te apoia, que é contigo nos momentos de luta e dificuldade. E Davi vai fazer uma pergunta para ele: por que você não veio quando eu fugi? Que você ficou sabendo da história. E Mefibosete falou assim: eu fui enganado, Ziba me enganou. E Davi fica com aquele negócio na cabeça, porque Davi ele gosta da justiça, ele gosta da verdade. E Davi vai dizer assim: vamos fazer um acordo. A metade das posses que eu dei para você, eu dei para Ziba, tudo eu dei para Ziba. Só que a metade vai ser para Ziba e a metade vai ser para você. Mas Mefibosete vai dizer algo. Escute o que Mefibosete vai dizer: Senhor, dê tudo para Ziba. Porque o que Ziba tem, o que Ziba acha que tem, é importante para ele. Ele está preocupado com terra, ele está preocupado com posse, ele está preocupado com ser grande. Mas eu sou diferente. O que eu tenho, Ziba não tem. O que Ziba quis tirar da mesa, mas a mesa não vai sair de mim.
Eu estava esperando o Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia voltar. E quando o Senhor voltasse, porque esse palácio não é o Senhor aqui, esse palácio não é o mesmo lugar quando o Senhor está aqui, porque quando tentaram me tirar, Deus me guardou. Eu não estou preocupado com terra, não estou preocupado com dinheiro, eu estou preocupado com o Rei. Eu estou preocupado se o Senhor está bem. Sabe o que isso fala para nós? A gente está esperando quem voltar. Esperamos Jesus voltar. Enquanto Jesus voltar, eu vou permanecer fiel a Ele. Enquanto Jesus voltar, eu vou permanecer firme na presença dEle. Enquanto Jesus não voltar, eu estou esperando Ele voltar. Eu estou com expectativa dEle voltar. Mefibosete estava esperando Davi, assim como nós esperamos a presença dEle, assim como nós esperamos Jesus voltar para a sua igreja. Glória a Deus. E Davi fica feliz, porque Mefibosete estava esperando ele. A promessa, a ligação que ele tem com Jonathan ainda está fiel, ainda está firme. Só que o diabo não para. Eu vou finalizar aqui. O diabo não descansa, descansa. Tudo isso que aconteceu, o diabo ainda queria tirar Mefibosete da mesa, da comunhão. A mesa que eu estou falando aqui, não sei você, mas ela tem uma característica muito importante nesse contexto, levantando aqui ao cristianismo. Sentar à mesa do rei não é para qualquer pessoa, é para aqueles que têm comunhão com o rei, é para aqueles que esperam a presença do rei, é para aqueles que estão unidos junto com o rei. E o diabo quer nos tirar da presença, mas o tempo passa e chega um dia que há uma fome na cidade, e essa fome perdura por 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E Davi vai sentir algo diferente. Você está errado isso aqui. Deus sempre nos abençoa porque está numa fome de 3 anos. E Davi vai consultar a Deus. A Bíblia vai dizer que Davi vai fazer o quê? Davi vai fazer o quê? Davi vai consultar a Deus. Davi vai orar a Deus. E quando Davi ora a Deus, Deus responde. E Deus vai dizer assim: isso aí é Saul. Saul quebrou uma aliança. Saul fez algo que não era para fazer. Saul, ele matou os gibeonitas. E isso não estava na aliança, no contrato, em outras palavras. E Davi vai tentar consertar aquilo, porque é isso que um homem de Deus faz, vai consertar coisas que as pessoas fez errado atrás. E Davi vai chamar o rei dos gibeonitas e vai tentar fazer um acordo, e vai dizer assim: há uma fome na cidade, e eu orei a Deus, e Deus falou comigo, e eu quero fazer um conserto com você. O que vocês querem que nós fazemos para consertar isso daqui, para que Deus venha restaurar novamente a bonança? Porque nós estamos em escassez aqui, e eu quero que a bênção de Deus seja sobre nós. Vamos fazer algum acordo aqui, vamos fazer um conserto. O que vocês querem? E os gibeonitas, o rei deles vai dizer assim: realmente há algo que Saul fez lá no passado, mas vamos consertar isso. Eu preciso de 7 pessoas que sejam da descendência de Saul, e nós iremos matar essas 7 pessoas para consertar a morte que Saul matou os gibeonitas, para honrar, fazer justiça no nome do Senhor. E aponta para quem? Quem era o primeiro a ser apontado para ser morto? Que era da descendência de Saul? Quem é? Mefibosete. O diabo vai tentar te matar. O diabo vai tentar acabar com o seu ministério. O diabo vai tentar te tirar da presença do rei, da mesa, da comunhão, da presença de Deus. Ele vai tentar fazer você pecar para você não ceiar, porque só senta na mesa e come aquele que tem comunhão, aquele que morreu e batizou, aquele que faz parte do corpo de Cristo. Eu não sei você, mas eu estou colocando o Antigo Testamento com o Novo aqui misturado. Você tem que pensar rápido para entender isso aqui.
Porque o centro do Evangelho sempre vai ser Jesus Cristo. E o diabo vai tentar em todos os momentos nos matar. E aponta para Mefibosete. Mefibosete é descendência de Saul. Vamos matar ele. Vamos entregar ele. O rei vai matar. E Davi vai dizer: não toque. Não toque Mefibosete. Porque Mefibosete tem uma aliança, tem um compromisso que eu fiz com Jonas. Sabe o que Deus está falando para você? O diabo pode querer te matar, mas aquele que tem promessa, aquele que tem aliança com Deus, Deus não deixa morrer. O diabo pode tentar te matar, mas Deus te dá a palavra final. Senhor, mas não serve para nada, é coxo, mas não toca. Senhor, ele não tem nada, ele não pode ser um guerreiro, ele é inválido, mas Deus fala: não toca. Davi vai dizer: não encoste dele um fio de cabelo de Mefibosete. E vai entregar outras pessoas, mas Mefibosete ninguém toca. E os dois filhos de Rispa vai junto no negócio. E um deles, qual que era o nome? Mefibosete também. Morre Mefibosete, mas era outro Mefibosete. Era outro. Em um momento em que Davi estava fugindo da presença de Absalão, sabe quem apareceu? Para estender a mão para Davi, para dar comida, para dar roupa, para dar cama para deitar, para dar a melhor comida, a melhor iguaria que tinha naquele tempo. Quem que ajudou Mefibosete? Qual é o nome da casa que estendeu uma mão para Mefibosete? Quem aparece na fuga de Davi? Lê na Bíblia. Maqui também está lá. Maqui também não só ajuda Mefibosete, mas Maqui também estende a mão para Davi, sem procurar nada em troca. Porque heróis da fé não é somente aquele que tem coroa, não é só aquele que tem autoridade, mas aquele que faz-se pequeno para ser grande no reino dos céus. E Jesus vai dizer: aquele que for pequeno, aquele que servir, eu servirei ele no céu. Aquele que estender a mão para os pequeninos, esse será grande no reino dos céus. Deus abençoa muito mais aquele que estende a mão, aquele que ajuda sem procurar uma troca, do que aquele que quer ser exaltado e soberbo. Eu nunca vi na Bíblia alguém exaltado e soberbo prevalecer por muito tempo. Pode ficar por certo tempo bem, mas depois o negócio aparece e Deus tira. Porque Deus odeia a injustiça e ama a justiça e a verdade. Então Maqui estava lá. Maqui, eu posso dizer que é casa de restauração. Maqui, eu posso dizer que é casa de providência. Maqui, eu posso dizer que é casa da bondade, casa da benevolência, casa da misericórdia, casa da propriedade que vem de Deus. Aquele que investe aonde ninguém quer investir, aquele que ajuda aonde ninguém quer ajudar. Seja Maqui na vida de alguém. E Mefibosete, Deus dá livramento para ele. E 7 pessoas morrem, mas Mefibosete fica vivo, porque há uma promessa sobre a cabeça dele, há uma unção sobre a cabeça dele, há uma presença de Deus sobre a cabeça dele. Quem vai matar aquele que Deus quer fazer vivo? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Quem vai matar aquele que Deus quer que viva? Que doença mata aquele que Deus quer curar? Hoje você aprendeu muitas coisas. Seja casa de Maqui na vida de alguém, casa da provisão, casa da esperança, casa da restauração. Aquele que não olha a aparência, aquele que não ajuda procurando nada em troca. Porque Maqui, ele entendeu além do Senhor. Ele entendeu. Eu já estou falando aqui algo lá na frente. Aqui nós temos que entender o que Jesus pregou. Estender a mão para aqueles que ninguém quer estender, ajudar aquele que ninguém quer ajudar.
amar aquele que ninguém quer amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso é verdadeiro evangelho. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Quero agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abre todas as portas e janelas dos céus. Que nós vamos ser casa de maquilo, casa de restauração, casa de quem ajuda aquele que se perdeu, casa de quem provê na vida de alguém que não tem provisão, casa que tem palavra boa, que tem palavra de bom ânimo, quando todo mundo tem palavra de maldição, quando todo mundo fala que caiu, não tem mais esperança. A casa de Maqui ainda prega o evangelho verdadeiro, ainda levanta aquele que caiu, ainda estende a mão para aquele que ninguém quer ajudar. Ainda é casa de restauração. Aqui ainda é casa de Deus. Aqui ainda é casa onde Deus fala. Aqui ainda é casa onde Deus tem palavra, tem pão na mesa daquele que tem fome e justiça. E Jesus vai dizer: eu sou a fonte, eu sou o pão da vida. Aquele que beber dessa água não terá mais sede. Aquele que comer deste pão não terá mais fome. Porque a casa de Deus às vezes tem escassez, não tem palavra, tem muito movimento, tem muita revelação. Isso é bom, mas o que cura, o que liberta, o que salva é a palavra. Deus ainda está pondo pão na mesa para aqueles que têm fome venham comer. E que o pão que Deus dá, nada venha nos tirar, nada venha saciar a nossa fome, porque nós temos fome e sede de justiça. Que nós vamos ser casa de Maqui, que não só ajuda rei, que foi Davi, mas que ajuda também Mefibosete, aquele que foi esquecido, aquele que foi ameaçado de morte, que teve que fugir às pressas, que se Mefibosete não fugisse, ele seria morto. Não tinha para onde correr, não tinha para onde caminhar, mas Deus levanta na hora certa, e Deus exalta na hora certa, porque o dono do tempo é o Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, mas o Senhor sabe o que há de ser revelado no dia de amanhã. Que essa graça que está aqui neste altar venha descer sobre a tua igreja, e que essa palavra venha ser enraizada no nosso coração. Que o semeador saiu a semear, e que ela venha ser lançada uma semente em terra frutífera, em solo frutífero, e que venha germinar e venha dar fruto digno de arrependimento, para que nós venhamos pregar para quem precisa lá fora, e que nós venhamos ser tomados e cheios da presença do Espírito Santo. Que o mesmo Espírito que está em nós venha ser guiado para nós todos os dias. Que todos os dias da nossa vida nós venhamos lembrar das promessas do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pela tua glória. E que nós venhamos sair daqui não vazios, mas cheios da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Com a mão no coração. Hoje é quinta-feira, domingo nós temos o culto da família. Tem algum aviso? Algum recado, pastor? Não, né?